Ora, uma muito boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos na Direção-Geral de Educação e gostava de vos saudar por terem tirado um pedaço deste fim de tarde de quarta-feira de Pascuela para aqui estarmos à volta de um ecrã, mais um ecrã. Já começamos a ficar cansados dos ecrãs, mas não temos outra alternativa. E enquanto não tivermos, temos que andar por aqui. Para falarmos hoje um bocadinho de saúde e de notícias falsas em saúde, ou, como dizem os puritanos da língua, falsas notícias. Educar em saúde, combater as fake news. Como é que fazemos isto? É isso que vamos tentar saber durante esta hora, com a companhia de 3 convidados. Todavia, antes, um pequeno agradecimento para a equipa da DGE que comigo colabora na área da saúde, no domínio da saúde, um dos domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Estão aqui coordenadores de Educação para a Cidadania de todo o país, coordenadores de Educação para a Saúde de todo o país e elementos ligados também às equipas de promoção da saúde escolar. E, portanto, bem-vindos a todos. Estarão outros elementos, com certeza, professores, técnicos, inclusive de autarquias, que aqui estão, e é com grande prazer que vos saúdo nesta fase inicial do nosso webinar. Dizia eu, agradecimento para a minha equipa, ao Rui Lima, a Isabel Lopes e a Laurinda Ladeiras, que fazem parte deste grupo forte da saúde, em termos de Direção-Geral de Educação, e hoje falamos aqui de fake news, que é um dos aspectos que muito liga com um outro domínio que está integrado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que são os média. Ora, mesmo para os próprios média, editámos e lançámos, penso que em julho do ano passado, um jogo, se chama Verdade ou Mentira, podem aceder através do link da DGE, da Cidadania e Desenvolvimento, que tem uma série de contributos muito interessantes para ser jogado dentro da sala de aula entre os alunos. E, portanto, essa é uma perspectiva também muito interessante, não podia deixar de vos deixar aqui nesta parte inicial da nossa conversa. Um agradecimento também ao Jorge Santos, da equipa de Recursos e Tecnologias de Informação da Direção-Geral de Educação, que está aqui, de alguma forma, tecnicamente a assegurar esta emissão. E depois um agradecimento aos nossos conferencistas, o Francisco Goiana de Silva, o João Marecos e o Tomás Pessoa e Costa, que eu tentarei apresentar à medida que cada um for intervindo. Houve uma série de perguntas que foram colocadas por todos vós, que são já do conhecimento dos conferencistas e que tentaremos, de alguma maneira, quer durante as suas intervenções, quer posteriormente, chegar a elas. Ou seja, tentar ter algumas respostas para essas questões que vocês nos foram colocando, já que é difícil enfim, com esta situação e com este figurino, termos capacidade para dar resposta, por exemplo, a um bate-papo que aqui se possa lançar e que depois surjam daí questões. Portanto, iríamos começar sem grandes demoras mais. Vamos começar por uma área que, não sendo da saúde, está lá anexa. O João Marecos vai ser o nosso primeiro conferencista. Um abraço para ele desde já. É advogado, portanto, é um homem fora da área da saúde, mas já vão perceber porque é que ele está aqui. É advogado aqui em Nova Iorque, tendo concluído mestrado em Direito de Informação e de Inovação na New York University, sendo atualmente estudante de doutoramento na área da desinformação em saúde no Imperial College of London. Colabora com a Organização Mundial de Saúde em projetos na área da desinformação e comunicação digital. João, como é que um advogado cai nesta área? Há assim tantas falsas notícias no âmbito da saúde ou não? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço-vos não só o convite, mas também a atenção que me vão dedicar e o terem tirado um bocadinho do vosso tempo para ouvir falar sobre este tema, que é muito importante. A verdade é que eu sou advogado, mas vim cair a este tema um bocadinho ao calhas, por conta de outra atividade que desempenhei, que foi enquanto coautor da página Os Truques da Imprensa Portuguesa. Foi aí que comecei a trabalhar com desinformação. E depois, a partir daí, é que fui também procurando, também profissionalmente, ir trabalhando esses temas. Eu preparei uma pequena apresentação que eu julgo que vai facilitar a enquadrar muitas das vossas questões, talvez até responder a algumas, e vai preparar depois para os meus colegas que vêm a seguir terem uma discussão mais orientada para os temas da saúde, porque eles sim são os especialistas nessa matéria. Eu vou partilhar aqui
a minha apresentação, com a vossa licença. Digam-me se a conseguem ver. Estão a ver? Estamos a ver perfeitamente. Perfeito. Então, eu vou-vos falar de desinformação. E falar de desinformação é quase sempre falar de confiança. E confiança, quando falo em confiança na nossa relação com os outros, na nossa relação com o Estado, na nossa relação com a imprensa. E quando falamos deste tema, normalmente nós colocamos o indivíduo não tanto enquanto sujeito ativo de desinformação, mas enquanto objeto passivo, enquanto vítimas, enquanto alvos da desinformação. E até certo ponto isto é correto, não é? Todas as pessoas, todos nós já fomos vítimas de desinformação e continuaremos a ser vítimas de desinformação. Mas a verdade é que somos também todos causa de desinformação. Todos nós, mesmo que não tenhamos consciência disso, já também partilhamos desinformação. E é precisamente quando compreendemos estes nossos dois papéis que nos podemos proteger a nós e que podemos proteger os outros. Eu queria vos dar aqui só uma distinção que se faz muito nesta área entre desinformação enquanto disinformation, como os ingleses usam a palavra disinformation, desinformação, e aquilo que é informação incorreta, ou os ingleses dizem misinformation. A primeira, a desinformação, é a informação que é criada de propósito, é a informação errada, que é criada de propósito com a intenção de enganar, e a segunda é criada, ou é pelo menos partilhada, sem a intenção de enganar o outro. Portanto, há aqui uma diferença, quase se quiserem, de gravidade, não é? Apesar do efeito último ser o mesmo, não é? Partilharmos informação errada, há aqui uma questão de intenção ou de falta de intenção. Esta distinção tem uma utilidade limitada, porque obviamente nós não conseguimos adivinhar qual é que é a intenção da pessoa que partilha, mas eu trago aqui para ilustrar o facto de que este fenómeno da desinformação não deve ser visto apenas na ótica do produto de um criador malévolo, invisível, uns malvados que estão a algures a criar informação falsa. Isto é, no fundo, uma consequência quase necessária, diria eu, de estarmos a partilhar um espaço livre, desregulado, não é? Que é a internet, e que foi criado e é governado e utilizado por seres que são imperfeitos, frágeis e suscetíveis, que somos nós. E, portanto, isto é algo, a desinformação é algo que é inerente também ao ser humano, e, portanto, temos que aprender a lidar com ela. Durante a pandemia, esta segunda dimensão, esta dimensão da partilha de informação errada, sem intenção de enganar o outro, foi muito visível. A boa intenção com que nós partilhámos todas as informações que nos chegaram acabaram por acelerar aquilo que depois se vai chamar a infodemia. No fundo, é uma infodemia porque é uma pandemia da informação falsa. O que devemos fazer? Que remédios ou que métodos preventivos podemos tomar? Como é que se previne? Onde é que se apanha esta desinformação? Como é que o vírus funciona? O que é que se passa nos hospitais? Tudo isto foram coisas que informação sobre isto circulou a toda a hora, sobretudo nos primeiros meses, não é? Recebíamos áudios no WhatsApp com grandes descrições sobre o que se passava nos jornais, recebíamos mensagens a dizer o que é que funcionava e o que é que não funcionava para evitarmos o vírus, e íamos partilhando com a melhor das intenções. É um vírus do qual se sabia muito pouco e, portanto, toda a informação, achávamos nós, toda a informação poderia ser útil. E muita desta informação era depois desmentida, pouco tempo depois. Alguma desta desinformação ainda hoje permanece no entendimento de muita gente e fizemos-lo nós inconscientemente, como fazemos a maior parte das vezes, com boas intenções. E, portanto, eu julgo que esta pandemia deixou muito claro que nós, consumidores, não é, já não somos, como éramos antes, uns atores passivos aqui no teatro da informação. Hoje nós selecionamos, nós consumimos, partilhamos, acrescentamos, omitimos e editamos informação. E depois passamos ao próximo, com a maior variedade possível de motivações, a maior parte delas boas. Quem é que pode dizer aqui, eu arrisco-me já, não vou pedir a ninguém para levantar a mão, porque isto nos Zooms não funciona tão bem, mas se eu pudesse perguntar quem daqui pode dizer que nunca soube de uma notícia em primeira mão por um post de um amigo no Facebook, ou por um tweet de um anónimo, ou por uma história qualquer que vocês não sabem de onde veio e que tomaram como boa e que repetiram depois com a melhor das intenções. Acho que praticamente toda a gente, mesmo eu que me especializo nestas matérias, de vez em quando a notícia parece tão boa e tão útil que eu acho que o melhor é partilhá-la o mais rápido possível. A verdade é que isto demonstrou-se também nesta pandemia que esta forma de nós lidarmos com a informação tem impactos reais.
tivemos pessoas a serem admitidas nos hospitais com sobredose de medicamentos que estavam a ser recomendados. Houve casos destes na Nigéria, no Vietnã, nos Estados Unidos, onde o presidente dos Estados Unidos foi uma das maiores fontes de desinformação em relação ao Covid. No Irão, por exemplo, as autoridades deram a conhecer uma realidade que aqui passou um bocadinho despercebida, mas é que aparentemente centenas de iranianos morreram de envenenamento alcoólico, porque no Irão circulava um rumor, ou uma destas mensagens de WhatsApp, que dizia que no fundo falava do potencial curativo do álcool em relação a este vírus. Isto levou, por exemplo, a que uma criança de 5 anos tivesse sido banhada pelos pais em álcool para a protegerem do vírus. E ficou cega em resultado disso. Houve coisas também que não têm, ou seja, que parecem completamente disparatadas, mas que aconteceram, por exemplo, no Reino Unido, onde eu vivo. 70 postos de telecomunicações foram vandalizados por pessoas que acreditavam que a tecnologia do 5G é que estava a causar o coronavírus e, portanto, em consequência, por acreditarem nisso, destruíram os postos de telecomunicações que eles acreditavam que estavam a transmitir a rede 5G. Na Índia, por exemplo, houve episódios de violência contra muçulmanos porque gerou-se esta impressão falsa de que eram os muçulmanos na Índia que estavam, sobretudo, a transmitir o coronavírus. E, portanto, como podem ver, isto parece que são problemas de informação falsa e passam-se umas mensagens, mas isto não magoa ninguém, mas tem resultados graves e reais. Esta é uma imagem que eu gosto muito porque demonstra bem como uma mensagem, se calhar para 3 amigos, em pouco tempo chega a centenas e milhares de pessoas. Foi feito um estudo pelo MIT que chegou à conclusão, eu diria pouco inesperada, de que as notícias falsas viajam mais rápido que as notícias verdadeiras. E ao contrário daquilo que podemos pensar, não viajam mais rápido por causa dos bots. Não são os bots que andam a partilhar notícias falsas e em vez de partilhar notícias verdadeiras. Viajam mais rápido porque as notícias falsas são normalmente notícias que mexem mais com as nossas emoções, que nos fazem ter mais aquele sentimento de novidade, ou de surpresa, ou de frustração, e, portanto, por jogarem mais com as nossas emoções, fazem com que nós as partilhemos mais. São os humanos, e não os bots, que partilham mais desinformação e que fazem com que as notícias falsas cheguem mais longe que as notícias verdadeiras. Eu acho isto uma coisa importante porque acaba por trazer a responsabilidade para nós, em vez de deixar lá nos bots, que nós não sabemos quem são e que não sabemos propriamente como resolver. E, portanto, a desinformação é um vírus. É um vírus que se espalha, sobretudo, por nossa causa, por causa dos nossos comportamentos. E, portanto, nesse sentido, e agora aqui, claramente, vocês percebem que eu não sou médico de maneira nenhuma, porque eu vou dizer aqui um disparate, é que, neste sentido, o vírus da desinformação é muito parecido com o coronavírus. Já vamos tirar essa informação depois a limpo a seguir. Depois eles corrigem. Médicos, o que é que eles acham disso? Mas deixem-me explicar a minha metáfora, porque, tal como o coronavírus, também o partilhamos sem sequer ter noção de que estamos a partilhar. Partilhamos muito rapidamente, às vezes até com boas intenções, não é? Vou visitar a família, vou estar com os amigos, e ainda assim estamos, sem querer, a transmitir esta doença, este vírus. E é um vírus que tem vários remédios, não é? Existem vários remédios para a desinformação. O primeiro remédio para a desinformação é a boa informação. E a boa informação é trabalhada por profissionais competentes, não é? É feita a partir de boas fontes, devidamente justificada, e para uma boa informação é essencial termos um bom jornalismo independente, feito com tempo. Temos já alguns recursos disponíveis também para fazer fact-checking. Em Portugal temos o Polígrafo, o Observador também faz fact-checkers, são os únicos 2 fact-checkers registados internacionalmente em Portugal. Outro remédio possível é legislação, não é? Governo, olhar o Governo, a Assembleia da República, olharem para uma determinada realidade e decidirem fazer regras quanto a essa realidade. Também é uma solução que tem algumas dificuldades, porque muitas vezes não sabemos sequer que regras é que vamos fazer aqui, onde é que vamos meter as regras para conseguir interromper este ciclo.
Outro remédio possível, e isto viu-se muito durante a pandemia, os remédios das próprias plataformas digitais, que começam, por um lado, a promover informação de qualidade, informação da DGS, informação da Organização Mundial de Saúde, e, por outro lado, a adotar estratégias que desincentivem, de certa forma, pessoas a escreverem mentiras ou a partilharem mentiras, ou mesmo até, em alguns casos, a eliminar e apagar conteúdos e apagar contas. Nem todos estes remédios têm defeitos, não é? Por um lado, a imprensa deixou-se levar um bocadinho pelo ímpeto de satisfazer aqui o interesse do leitor, passámos a ter updates automáticos ao minuto, não é? O que, num caso destes, numa pandemia global, há esta sensação de que as coisas ganham todas uma dimensão muito rápido, porque antigamente não estávamos informados ao minuto sobre absolutamente nada, e agora passámos a ter esta informação que é um bocadinho menos filtrada, um bocadinho mais feita para apanhar o momento e para sermos os primeiros a dar a notícia, e isso obviamente degrada a qualidade da informação. As plataformas digitais também tentaram fazer aqui algumas coisas, mas por outro lado também é nelas o maior foco, é nelas que a desinformação mais se propaga e, portanto, nem todas as soluções que elas encontram muitas vezes estão alinhadas com aquilo que devia ser, porque a verdade é que, em última análise, também ganham dinheiro com mais gente a ler e mais gente a partilhar e, portanto, de certa forma, conteúdos deste género que as pessoas gostam de partilhar são conteúdos que lhes dão dinheiro e, portanto, há aqui um incentivo desalinhado. E os governos, a verdade é que, por muito bem intencionados que possam ser, nem sempre sabem como se posicionar, sobretudo numa realidade nova. E numa realidade que tem inúmeras causas, inúmeras fontes, e que, em última análise, depende apenas da nossa capacidade de filtrar essa informação ou não. E, portanto, apesar de todos estes vários remédios, eu diria que só há verdadeiramente uma vacina contra a desinformação. E essa vacina somos nós. Nós somos o veículo da propagação da desinformação e, portanto, somos também nós que temos que nos inocular, que temos que nos saber defender desta vacina. Eu sou o primeiro a dizer que há uma série de culpados aqui e, portanto, não quero desresponsabilizar ninguém. Mas eu ganho algum conforto em chegar à conclusão que, em última análise, me posso responsabilizar a mim. Porque a partir do momento em que eu me posso responsabilizar a mim, então, a partir daí, também estou capaz, estou pelo menos desperto para o facto de que eu posso conseguir encontrar a solução. Então, o que é que podemos e devemos fazer? Eu diria que nós temos que fazer 5 coisas. Isto parece que é muita coisa, mas quando ganhamos o hábito, é algo que fazemos quase nos primeiros 20 segundos. Muitas destas coisas são coisas que fazemos nos primeiros 20 segundos quando encontramos uma informação. A primeira coisa que temos que fazer é verificar as fontes. Quem é que partilhou isto e de onde é que vem? A segunda é verificar o conteúdo. Temos que ler mais do que as manchetes, temos que ler mais do que o título. Quantas vezes não partilhamos coisas só porque lemos o título, lemos a manchete e percebemos, eu sei o que é que isto se trata, isto é exatamente aquilo que eu acho, vou partilhar. Temos que parar aí e verificar se o conteúdo está bem documentado, menciona fontes, menciona provas. Outra coisa que temos que verificar, e que é também relativamente rápida, é a data da publicação da informação, ou se aquela informação é atual. Porque muitas vezes o que acontece nestes ciclos de desinformação é que a informação antiga e desatualizada renasce, ganha novamente novo ímpeto e nós partilhamos-la pensando que estamos a partilhar algo recente para afinal descobrir que foi publicado há 10 anos e que afinal está super desatualizada. Mesmo quando encontramos alguma coisa antiga, não quer dizer que por ser antigo não seja pertinente. Mas temos que nos perguntar, porquê agora, não é? Porquê é que esta informação está novamente a aparecer? Qual é que poderá ser a intenção de voltar a repartilhar uma história antiga neste caso? Depois, há 2 outras coisas que eu acho que demoram um bocadinho mais tempo, mas que são muito, muito, muito importantes. Uma delas é verificar a nossa própria posição sobre o tema que estamos a ler. E isto é complicado porque, obviamente, nós somos nós e, portanto, é difícil colocarmos numa posição de análise em relação à nossa própria posição. É quase como sairmos do nosso corpo e olharmos para nós e para a nossa reação a ler um artigo. Como é que aquele tema me faz sentir? Tenho algum preconceito em relação àquele tema? Tenho opiniões muito vincadas e, portanto, estou mais sujeito a acreditar numa coisa que está pouco fundamentada só porque vai de encontro à minha opinião? Verificar a nossa posição é muito importante porque nos permite não tomar decisões precipitadas no momento de transmitir aquela informação a outros. E, por fim, talvez aquela que é a mais eficaz de todas, é confirmar com outras fontes.
se não existir mais ninguém, mais nenhuma fonte a comunicar uma determinada informação, não quer dizer que a informação seja falsa, mas provavelmente é um bom indicador para nos dizer, não, vamos esperar, não é? Se eu recebi uma mensagem no WhatsApp a dizer descoberta nova cura para o coronavírus, se beberem água com limão todos os dias de manhã, não têm que se preocupar. Procurem online, vejam se há mais coisas sobre isto, vejam se há coisas sobre isto em fontes que vocês confiam, sejam elas quais forem. Se encontrarem várias fontes a dizer a mesma coisa, não quer dizer que também que esteja certo, mas é um indicador de credibilidade. Têm várias fontes para suportar aquilo que estão a dizer. E, portanto, João, estamos sim, a chegar estou a terminar. Ao final do tempo. Estou mesmo a terminar. Eu tenho que fazer este papel sempre. E muito bem, muito bem. Estou mesmo a terminar e, portanto, é só para deixar, no fundo, esta conclusão, que é, quando verificam as fontes, se não confiam, não partilham. Não têm a certeza, não partilham. Não leram, ou o título é enganador e não bate certo, não partilham. No fundo, aqui, o grande papel que nós temos para nos vacinarmos contra a desinformação é de policiarmos a nossa decisão de partilhar, a nossa decisão de comunicar com os outros. É percebermos que quando o fazemos, estamos a assumir uma responsabilidade, não é? De passar uma informação ao outro, que se estiver incorreta, se estiver errada, pode não só chegar a muito mais gente, mas pode também causar problemas como aqueles que falei há pouco. E, portanto, isto leva-me à última questão, que é em quem confiar. E em quem confiar não quer dizer quem diz a verdade. Quer só dizer quem é menos provável que nos engane ativamente. E eu aqui diria, confiem, sobretudo, nas autoridades oficiais, autoridades de saúde, Organização Mundial de Saúde, Direção-Geral de Saúde. Confiem na comunidade científica e no vosso médico. Não tenham problemas em ligar ao vosso médico se tiverem uma dúvida importante, ou se estiverem prestes a automedicar-se, então devem sim falar com os médicos, mas isso deixo para os médicos. E confiem na imprensa convencional. Eu sou o primeiro a dizer que a imprensa também nos engana, porque eu escrevi os estudos da imprensa portuguesa durante 5 anos, mas também sei que é menos provável que nos enganem do que informações aleatórias nas redes sociais, mensagens privadas de amigos e de familiares com a melhor das intenções, mas que não sabem do que estão a falar, ou websites que não conhecem, que não sabem quem escreveu, que não sabem quem fez. E, portanto, eu termino com este slide e passo a palavra aos meus colegas. E depois cá estarei para as perguntas que existirem. João, muito obrigado. Lembra-te, tu escolhes as tuas fontes de informação, tu és responsável pelo partilha de desinformação, também é tua culpa. Estou a ler os 3 boldos que ali estão, mas retive genericamente, e eu não terei aqui muito tempo para grandes comentários, mas retive genericamente uma nota, que é uma nota de que todos estamos conscientes, mas que muitas vezes acabamos por deixar correr, que é as notícias falsas viajam mais rápido que as verdadeiras. Já antigamente, há muitos anos, no século passado, e no século passado, havia os boatos, que também rapidamente andavam mais depressa do que a palavra verdadeira. E, portanto, aqui é a responsabilidade clara nossa de tentarmos cortar o mal pela raiz, e estas notas que o João aqui nos deixou são muito importantes em relação a isso. Tomás Pessoa e Costa, agora vamos para os médicos. Médico, interno de dermatologia no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, é um antigo atleta de alta competição, em judo, portanto, a Coval que estamos à distância. Fundou a Perguntas da Especialidade, um projeto de formação e apoio à decisão médica. Foi vencedor do European Young Innovators 2020, do World Summit Awards. É ainda assistente convidado de medicina da Nova Medical School e já tem colaborado com a DGE, porque no âmbito do Dia da Dignidade é um dos Global Shapers de Portugal e, portanto, foi nessa linha de contexto e do seu voluntariado que também o fomos convidar para aqui estar. Tomás, força. Bem-vindo. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite em relação à iniciativa dos Global Shapers. O João e o Francisco também fazem parte e, de facto, é uma iniciativa do Fórum Económico Mundial que tenta melhorar aquilo que fazemos localmente e as condições de vida das nossas populações e como é que podemos fazer um pouco isto, também educar as nossas comunidades e melhorar o acesso a boa informação. Penso que já estão a ver o meu... Perfeitamente. Os meus slides. Pronto, depois do João ter feito esta introdução, vamos a casos práticos na saúde e o que é que têm sido, de facto,
as fake news mais importantes. Obviamente não vamos aqui conseguir ver todas, mas trouxe-vos aqui 3 exemplos que queria desmistificar para depois até podermos discutir um bocadinho. E começo pelas vacinas, que estão muito em dia, e sobre a campanha de anti-vacinação. Acho que já todos fomos confrontados com notícias deste género nas redes sociais, de que as vacinas causam autismo, e uma pesquisa rápida conseguimos perceber como é que começou o movimento anti-vacinação e porque é que não faz sentido, do ponto de vista científico, termos medo das vacinas como causa de autismo. Não sei se algum dos presentes sabe, mas as campanhas anti-vacinação começaram com um estudo publicado em 1999 com 12 crianças. Portanto, vamos olhar um bocadinho para esse estudo. Como podem ver pelo título do estudo, nem sequer se fazia grande referência às vacinas, e aquilo que acontecia foram estas 12 crianças estavam bem, depois houve algumas que fizeram de facto vacinas e tiveram umas alterações gastrointestinais e também neurológicas. Mas no próprio corpo do artigo, que entretanto foi retirado, portanto, toda esta campanha anti-vacinação é baseada num artigo que os próprios autores já não consideram válido, dizia-se que não era possível provar esta associação entre as vacinas e as alterações clínicas que aquelas crianças tinham, que eventualmente esta relação clínica que tinha sido comentada viria a dar ao número de casos destas alterações neurológicas e gastrointestinais, se fosse comprovado. E, de facto, nada disto foi comprovado. E, portanto, toda esta campanha anti-vacinação, volto a referir, é baseada num estudo que tem mais de 20 anos, que foi retirado pelos próprios autores e que se baseava em 12 casos onde nem todos tinham feito as tais vacinas. Mas a verdade é que, como o João dizia, os rumores e os boatos desde há muitos anos correm mais rápido do que os factos reais. E existe esta campanha anti-vacinação, está muito ativa, tem levado a retrocessos nas vacinas, e nós, como percebemos, até pela situação pandémica onde estamos, não pode haver dúvidas em relação à segurança e eficácia das vacinas. Nós, com as vacinas e com os antibióticos, conseguimos que as causas infecciosas deixassem de ser as principais causas de morte. Felizmente, agora são as doenças crónicas que matam. Aumentámos muito a esperança média de vida à custa destes programas de vacinação e, portanto, é um processo enorme termos estas dúvidas plantadas por notícias falsas ou por má informação médica. E temos que ir à procura de melhor informação, e têm sido inúmeros os estudos que têm mostrado a segurança das vacinas. Eu trago-vos aqui este estudo feito na Dinamarca, com mais de 600 mil crianças monitorizadas durante vários anos, e que mostrou de facto que não há relação nenhuma entre a vacinação e o desenvolvimento de autismo. Portanto, se tiverem nas vossas salas de aula algum aluno que alguma vez vos confronte com isso, podem responder com segurança de que não existe evidência científica nenhuma que suporte esta relação, e podemos depois também treinar aqui um bocadinho onde é que podem ir buscar fonte de informação médica fidedigna. Existem vários sites onde os artigos foram revistos por pares, foram publicados só em revistas que têm um nível de relevância científica comprovado, que são as revistas que são indexadas, e portanto usem artigos que têm de facto validade científica e não deem aso a campanhas anti-vacinação que estão completamente baseadas em dados clínicos errados. Trago aqui o meu segundo exemplo, o remédio nativo americano que mata o cancro, e se nós formos a ver, existem muitas também notícias falsas na área da saúde associadas aos tratamentos alternativos do cancro, e é verdade. A quimioterapia tem efeitos adversos marcados. E é por isso que nós, como comunidade científica, tentamos alternativas à quimioterapia. Mas são alternativas que têm de primeiro ser testadas, têm de ser validadas e têm de ter alguns ensaios clínicos para poderem começar a ser prescritas aos nossos doentes. Qual é que é o problema
aqui das terapêuticas alternativas. Não é a própria terapêutica em si. Eu não tenho um grande problema que os meus doentes que estão a ser tratados, por exemplo, para a psoríase, como remédios que acham que podem melhorar a sua situação clínica, sobretudo se o doente estiver controlado e estiver a fazer o meu tratamento. Como eu costumo dizer muitas vezes a brincar, a equipa que ganha não se mexe, e se de facto essa terapêutica alternativa não tiver efeitos adversos conhecidos e não tiver malefícios para aquele doente e não alterar a compliance do doente em relação ao plano terapêutico, então eu não tenho problema nenhum em deixar que o doente mantenha algumas das suas convicções. Por outro lado, quando entramos aqui, sobretudo na parte do tratamento oncológico, onde tempo é sobrevida, onde tempo é a esperança média de vida, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que estas terapêuticas alternativas que não estão validadas atrasem o tratamento com terapêuticas que estão validadas. E aqui só um quadro resumo sobre o que é validado ou não validado. Nós existem vários níveis de evidência científica e não vão conseguir encontrar artigos científicos com evidência científica de que aquelas alternativas, como por exemplo o arando que estava no slide anterior, aquelas plantas medicinais, tratam o cancro. Não em artigos que tenham sido publicados nas tais revistas que são confiáveis, tenham sido revistas por pares e que tenham que cumpram alguns destes critérios. Nós obviamente que o melhor nível de critério serão estudos randomizados, com revisões sistemáticas, e os piores critérios serão a opinião de especialistas ou o basear da aplicação daquele fármaco ou daquele composto nas suas propriedades. Isso será a pior evidência nesta escala, mas a maior parte destes tratamentos nem sequer vai contemplar nenhum destes níveis. E, portanto, aqui a mensagem final em relação aqui às terapêuticas alternativas para o cancro é que não podem de maneira nenhuma atrasar o tratamento com os fármacos que têm evidência e não podem alterar de forma negativa o prognóstico dos nossos doentes, nem se associarem a efeitos adversos marcados. E depois termino com um terceiro exemplo, um bocadinho também daquilo que o João já tinha dito, da partilha de fake news associadas ao Covid. Este exemplo é engraçado que nós recebemos, lá está, naquele grupo que temos do Fórum Económico Mundial, num grupo do WhatsApp, na boa vontade que um dos elementos tinha de partilhar tudo aquilo que se começava a saber de novo, mas vejam as implicações que isto pode ter. Um Twitter que dizia que tínhamos de facto este estudo que tinha sido feito na China com 10 milhões de pessoas, onde não tinha havido a transmissão em doentes assintomáticos e, portanto, não fazia sentido estarmos em confinamento. E bastava abrirmos o resumo do artigo que percebíamos que não era nada disto que o artigo queria dizer. Portanto, não tinham havido testes em 10 milhões de pessoas, tinham havido 300 pessoas assintomáticas e isto tinha sido um estudo que tinha sido feito pós-confinamento, para avaliar os resultados do próprio confinamento. E, portanto, havia aqui uma subversão completa do que é que o estudo pretendia mostrar, e isto vem muito na linha daquilo que o João tinha dito. O artigo científico tem um contexto. Se existem vários artigos científicos a dizer outra coisa, temos que perceber porque é que este está a defender uma posição diferente. Temos que perceber se este artigo foi citado por outros autores, se este artigo foi publicitado em meios confiáveis, e não nos podemos basear só num Twitter de alguém que não conhecemos e que fez um Twitter bombástico sobre um assunto importante. Temos que ir verificar, temos que abrir aquelas ligações, temos que ver se existem outras ligações para este assunto e só depois é que devemos então partilhar aquela notícia que temos alguma segurança. Obviamente que é difícil termos a segurança, 100% de segurança em todas as notícias que partilhamos, e a partilha de notícias não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, permite-nos relacionar com os outros, permite-nos trocar opiniões, permite-nos avisar os nossos amigos de alguma notícia, desde que seja verdadeira. E, portanto, temos que ter sempre muito cuidado de que a notícia é verdadeira, ou pelo menos temos que nos esforçar para perceber que a notícia é verdadeira.
E pronto, terminei estes meus 3 casos práticos das vacinas, dos tratamentos anti-cancro e agora um bocadinho das fake news no Covid e na importância de prevenirmos a transmissão de notícias falsas. Também, mais uma vez, reforçando que também somos parte do problema, não são só os outros, não são só as teorias, como o João dizia, as teorias da conspiração, de que existe alguma máquina por trás. Pode existir em alguns casos, mas nós também temos um papel importante na partilha destas informações e temos que pôr um travão, temos que aumentar a segurança na partilha destas notícias. Terminei da minha parte, as dúvidas depois podemos ir revendo os 3 e debatendo, mas acho que agora posso passar a palavra ao Francisco, que também é um expert em fake news. Tomás, muito obrigado também pela intervenção e aqui cumprindo os 10 minutos que tínhamos aqui ajustado. Enfim, não podemos ler, é claro, já o João tinha dito isto e o Tomás reitera, não podemos ler só as letras gordas. E depois há aqui nestes 3 estudos alguns aspectos que me parecem bastante interessantes. Como é que um estudo feito com 12 casos consegue ter uma dimensão que depois aquele estudo feito com 657.461 crianças acaba por não ter o impacto que aquele estudo dos 12 casos acabou por ter. Portanto, como é que nós nos deixamos enredar nestas teias da desinformação e não conseguimos tirar a limpo estas questões todas? Pronto, depois a questão dos 10 milhões, não eram 10 milhões, eram 300 pessoas assintomáticas, depois de haver um período de quarentena e, portanto, não podemos efetivamente ler única e exclusivamente as letras gordas, temos de tentar ler um pouco mais. Vamos para o nosso terceiro convidado, Francisco Goiânia da Silva, médico, formado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mestrado em Gestão de Saúde Internacional do Imperial College Business School no Reino Unido, doutorado em Políticas de Saúde pelo Institute of Global Health de Innovation do Imperial College of London e pós-graduado em Saúde Global pela Universidade de Harvard. Consultor na Organização Mundial de Saúde, docente da primeira cadeira de Gestão e Liderança em Saúde criada numa escola médica portuguesa, Francisco Goiânia da Silva possui já um leque de experiência vasto na área da saúde pública e é isto que nos vem trazer aqui. É um bocadinho da sua experiência vasta. Embora jovem, também diz aqui, o Rui Lima teve o cuidado de mandar isto muito certinho, eu é que andei aqui a dar a volta aqui ao texto. Ok, Francisco, força. Muito obrigado. Antes de mais, eu queria agradecer, sem dúvida, o convite aqui da DGE para estar aqui com uma audiência tão ilustre, professores, docentes, e queria começar por vos dizer também que eu sou filho de 2 professores, portanto, que trabalham no sistema público e, portanto, isto para mim ainda é uma maior responsabilidade estar aqui a falar convosco. Este tema da desinformação e este nome que mais interessante que se usa mais, que é o das fake news, de facto é um tema pelo qual eu me tenho interessado, mas que também fui um bocadinho desafiado aqui enquanto médico a abordar mais também pelo facto de conhecer pessoas como o João Marecos, como vos disse agora o Tomás, o João Marecos, o Tomás e eu fazemos parte de um grupo, que é então este grupo dos Global Shapers do Fórum Económico Mundial, e sempre achei muito interessante esta atividade que o João Marecos tinha em tentar encontrar os truques que estavam escondidos em algumas notícias da imprensa mais tradicional. E, portanto, numa conversa surgiu porque é que nós não fazemos uma coisa conjunta, então o que é que a saúde tem a ver com a desinformação e com as fake news. Pronto. E escrevemos este trabalho vencedor do Prémio Nacional de Bioética João Lobo Antunes, que era sobre o impacto da desinformação e das fake news na saúde. E aí começamos então a trabalhar mais sobre este tema, sendo que agora também estamos mesmo a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde, a desenvolver mesmo ferramentas para ajudar os países a legislar e a encontrar boas políticas para combater os efeitos nefastos da desinformação. Eu não vos trouxe nenhuma apresentação porque queria ter flexibilidade para pegar um bocadinho daquilo que o João disse e que o Tomás disse e adaptar um bocadinho. E queríamos falar aqui de várias coisas. Ouvimos aqui o João Marecos a falar um bocadinho e a centrar um bocadinho a intervenção dele naquilo que foi a pandemia. E com base na pandemia, na infodemia, não é? Que foi nesta disseminação de informação de baixa qualidade ou até mesmo informação falsa no contexto da pandemia.
Normalmente estas partilhas, estas notícias, estavam sempre alicerçadas numa dimensão que o João frisou isto muito bem, que é a fragilidade do ser humano e, mais ainda, muitas vezes em sentimentos de desconhecimento, receio, medo, ansiedade. E, curiosamente, muitas destas notícias têm aqui o condão, e é por isso que muitas vezes elas são escritas dessa forma, intencionalmente, têm o condão de nos darem soluções e respostas muito fáceis para problemas que parecem muito complexos, não é? Portanto, há um problema para o qual nunca houve consenso e não havia grande consenso, e de um dia para o outro surge aqui, está tudo respondido naquela notícia. E de facto é muito tentador, porque o ser humano, todos nós gostamos idealmente de soluções fáceis. Quanto mais fácil, melhor. Cansa menos a cabeça. E se então até tivermos alguma coisa escrita que nos valida, então, essa solução, melhor. Já podemos desresponsabilizar-nos completamente. Ora, as redes sociais e o poder que nós temos de sermos veículos e selecionarmos a informação que veiculamos, veio tirar essa nossa possibilidade de nos desresponsabilizarmos, porque nós passamos a ter grande responsabilidade nesse problema e passamos a ser agentes ativos na disseminação, quer de informação de qualidade, quer de informação de baixa qualidade. E eu acho que aqui é mesmo interessante estar aqui com uma audiência de docentes e de professores, porque há aqui paralelismos muito fáceis de se fazerem. Eu tenho a certeza absoluta que nenhum de vocês correria ao risco de ir partilhar conteúdos numa aula que não soubessem, que têm validação científica, que têm referências, que foram estudados, uma coisa que lessem no Facebook. Eu acho que nenhum de vocês faria isto, que via uma coisa no Facebook, não sabia bem quem era o autor, então ia ensinar isso às pessoas. Ora, de certa forma, as redes sociais funcionam desta forma, porque vocês nunca sabem, e pensando naquele gráfico, ou naquele diagrama que o João Marecos mostrou, que parecia o efeito multiplicador, vocês nunca sabem a quem é que vai chegar a seguir a notícia que vocês estão a partilhar, e que não viram, e que não fizeram aqueles passinhos todos que o João Marecos também nos aconselhou. Portanto, eu acho que há aqui um paralelismo muito interessante, que é, de certa forma, vocês estão a transmitir conhecimento, que pode ser conhecimento de fraca qualidade, a uma audiência que vocês não conhecem, e que podem ser pessoas da idade dos vossos alunos, sem dúvida. Mas a parte a que eu queria chegar aqui para adicionar mais um bocadinho de complexidade ao problema, porque este é um problema muito complexo, houvesse já solução para ele. Certamente vai surgir um dia destes aí uma notícia em que traz a solução fácil para este problema no abrir e pescar de olhos. A desinformação e as notícias falsas não nasceram só com o Covid. Não nasceram só com o Covid e não são só uma infodemia por causa da pandemia do Covid. Elas já andavam aí há vários anos. Okay? Simplesmente. O Covid veio colocá-las no centro das nossas atenções. E veio trazer à esfera pública vários especialistas e cientistas que as vieram desmentir diretamente e que vieram pô-las em causa. O que acontecia? Até aí, estas notícias de fraca qualidade dedicavam-se mais, por exemplo, às questões da vacinação, como o Tomás aqui falou muito bem, os movimentos anti-vacinas, mas dedicavam-se também àquilo que eu digo que é o maior problema e a maior ameaça à sustentabilidade dos sistemas de saúde e do nosso próprio Serviço Nacional de Saúde, que não são as doenças infecciosas. Ok, não é o Covid. O Covid ainda não é o maior problema do Serviço Nacional de Saúde. Desengane-se quem achar. Ainda não conseguiu chegar a esse ponto. O principal problema e desafio do nosso sistema de saúde são as doenças crónicas. Meus senhores, vou-vos dar aqui alguns números. 80% do orçamento da saúde que nós temos em Portugal e que está sempre a crescer e que nunca chega, já é gasto a tratar e gerir doenças crónicas. E que doenças crónicas são estas? Diabetes, hipertensão, obesidade, doenças oncológicas. Portanto, 80% do dinheiro que nós gastamos já é com isso. Portanto, isto é um problema, certo? Mais, 70% das mortes que acontecem, que são ditas prematuras, ou seja, que acontecem abaixo dos 70 a 75 anos, já são devidas a doenças crónicas. O coronavírus não conseguiu fazer isto, mas, okay? Portanto, mais de 70% destas mortes se devem a doenças crónicas. E, portanto, há aqui uma dimensão que é, as doenças crónicas são um problema grande, mas há aqui
um detalhe que eu gostava de partilhar convosco. Para as doenças crónicas há uma solução, porque elas são todas comportamentais. Não são coisas que nós apanhamos na rua, de facto, não são como um vírus. Não, são comportamentais, têm a ver com 4 principais fatores de risco. Vocês já sabem, tão bem como eu. Tabagismo, alimentação, sedentarismo e consumo de álcool. Ok? Pronto, são estes os 4 grandes assassinos, os big killers, que nós dizemos na gíria mais da OMS. O que sabemos é que, além disto, o nível educacional das pessoas é um fator protetor. Se nós temos fatores de risco para as doenças crónicas, também vemos que quanto maior é o nível educacional das pessoas, menor é o risco de virem a desenvolver doenças crónicas. Ou seja, quanto mais acesso à informação de qualidade as pessoas têm, menos risco têm. E, portanto, na era da informação, que é a era em que nós vivemos hoje, o que seria de esperar é que, com a democratização do acesso, internet, redes sociais, isto tivesse um impacto muito positivo nas doenças crónicas. Ora, não aconteceu. Antes, pelo contrário. Então aqui a resposta é óbvia. Porquê? Porque agora já não falamos só do acesso à informação. Temos de falar do acesso à informação de qualidade. O tipo de informação que vocês ensinam aos vossos alunos. E o mal é que a informação que circula nas redes sociais, onde tanto vocês como os vossos alunos também bebem informação, nem sempre é de qualidade. E quando falamos de doenças crónicas, há inúmeras notícias, e são mesmo, aqui também são outra praga de notícias, que dizem que afinal os cigarros eletrónicos não fazem mal nenhum, que é ótimo fumar cigarros eletrónicos, que são inofensivos. Até há notícias que dizem que afinal fumar até não é assim tão mal. Há notícias também que dizem que o álcool protege para uma série de coisas e ajuda na ansiedade. Também há as notícias que falam dos poderes terapêuticos do consumo de estupefacientes ou da própria cannabis, como se fosse uma coisa que só tem lados positivos. Usando aqui a questão da cannabis, de facto. Quando são referidos estudos que demonstram efeitos muito positivos da cannabis, não há praticamente nenhum desses estudos que, para cada um desses efeitos positivos, não identifique 10, 20 ou 30 elementos muito negativos e nefastos que o consumo desse tipo de substâncias pode ter para a saúde. Ora, o que estas notícias acabam por fazer é selecionam o que lhes interessa, a frasinha que lhes interessa, e o Tomás, damos aqui outros bons exemplos, e ignoram tudo o resto. Mas se nós formos pesar para aquilo que é o cidadão comum, não é o cidadão que está em dor terminal, em cuidados paliativos, não, para aquilo que é o cidadão comum, para aqueles que são os nossos jovens, os nossos alunos, se formos pesar o risco e o benefício, sem dúvida que os riscos são muito maiores, e ninguém conta essa parte. E, portanto, de facto, nós temos aqui um problema que não se limita à pandemia do Covid e que tem muito a ver também com esta questão das doenças crónicas. Dizer-vos que, em Portugal, não sei se vocês têm noção, nós somos o país campeão, por exemplo, da diabetes. E falarmos aqui de mais outra área em que há muita informação de pouca qualidade, ou informação tendenciosa. Tem a ver com a questão da alimentação. Todos os dias vocês veem nas redes sociais informação sobre novas dietas e novas coisas que devem comer e que não devem comer. E ontem fazia bem, hoje já fazia mal. E normalmente todas dizem, novos estudos mostram. E aqui muito cuidado, já disse aqui muito bem o Tomás, já disse aqui bem o João Marecos, eu não preciso dizer outra vez, muito cuidado quando nós lemos novos estudos. Mas que estudos? Mas que referência? Quem é que os partilhou? Mas isto que o João dizia ali, aquela lista das cinco coisas que temos de fazer, verificar as fontes, verificar os conteúdos, verificar a data, verificar a minha própria posição e confirmar outras fontes, nem sempre nós temos tempo. E é outra coisa que aqui joga contra nós, seres humanos, é que numa vida tão assoberbada como a nossa, nós o que queremos é coisas fáceis de ler, assimilar, partilhar, tudo rápido. Mas fazer estes 5 passinhos nem sempre é fácil, demora tempo, não é? E, portanto, também aqui o que eu queria era, usando aqui tanto os bons conselhos que foram dados pelo Tomás como pelo João, também fazer aqui o meio termo, que é, mas então como é que nós tornamos isto acessível a vocês também, que no meio das vossas aulas todas e das preparações e dos testes também, depois também querem ter a certeza que vem uma informação, mas como é que eu vou fazer? Às tantas é interessante esta parte para a minha aula, como é que eu vou preparar isto? Acho que aqui voltamos àquela questão em quem devemos confiar. O João Marecos falou aqui muito bem de 3 níveis de atores,
Mas eu aqui gostava de sublinhar que não tem de ser só cientistas, quando estamos a falar de informação em saúde, o governo muito bem, as instituições, os próprios mídia tradicionais, que eu continuo a achar que, apesar de tudo, não partilham informação deliberadamente falsa, pelo menos no que diz respeito à saúde. Mas há aqui uma coisa que nós temos de começar a usar e a ativar, que é, e agora, para vos explicar a última dimensão, vou-vos dar um exemplo. Lembra-se que eu há pouco vos dizia que o acesso à informação de qualidade pode ser até um fator protetor para determinado tipo de doenças crónicas. Isto é ainda mais reforçado por uma realidade que nós vivemos hoje em dia, em que o papel do próprio médico, e aqui eu e o Tomás às tantas vamos estar em desacordo, mas pronto, eu sou um bocadinho provocador, mesmo sendo médico. Os próprios médicos hoje em dia já não podem ter, nem faz sentido terem aquela posição paternalista de antigamente. E sabem porquê, meus senhores? Porque a informação está muito mais disponível. E, portanto, antigamente, a única coisa que funcionava era o acesso que os médicos tinham privilegiados à informação, estes artigos científicos que o Tomás, por exemplo, falava, e também a memória deles. Hoje em dia, o que acontece é que se vocês fazem um diagnóstico, vocês vão procurar isso tudo na internet e vão encontrar boas fontes de informação e mais fontes de informação. Mas a coisa boa aqui, sabem o que é? É que vocês não vão, à partida, se forem responsáveis, fazer nenhuma medicação só porque que vá contra aquilo que o vosso médico vos disse, só porque leram na internet, até porque não conseguem ter a receita para isso. Mas são capazes de ir à consulta e discutem a informação com o vosso médico. Dizer assim, doutor, mas olha lá, mas eu li este artigo que diz que estas plantas naturais fazem muito bem, o que é que acha? E o vosso médico, que é especialista na área, vai-vos ajudar então a digerir essa informação, a selecionar essa informação, a validar essas fontes. E, portanto, os profissionais de saúde aqui podem desempenhar um papel também muito importante. E todos nós, isto é uma coisa boa, de uma forma mais próxima ou menos próxima, temos sempre alguém que conhecemos da área da saúde. E não venham dizer que temos, porque todos temos. Ou um enfermeiro, ou um fisioterapeuta, ou um investigador, ou um médico. E, portanto, além disto tudo, além de tentarmos fazer estes 5 passinhos, é sempre bom ligarmos a alguém da área da saúde que tem acesso a este tipo de informação e que está mais habituado a geri-la. E ligar e perguntar, olha, estou aqui a ver este artigo, que dizem que o coronavírus, afinal, isto tenho certeza absoluta que isto foi... Isto agora, o que protege mesmo contra o coronavírus é o álcool, mas é beber muito álcool. Isto confirmas ou não confirmas? Tenho sérias dúvidas que algum profissional de saúde vos fosse permitir partilhar isso em alguma rede social, mas eu vi muita gente a partilhar. Finalmente, também dizer uma coisa, que é, muitas vezes nós achamos que as redes sociais são o nosso espaço privado, que nós podemos fazer o que quisermos lá, ninguém tem nada a ver com isso. Mas nós vivemos num mundo global, num mundo público, e eu aqui tenho uma posição um bocadinho mais de responsabilizar, e que eu falo muito quando estou a falar com colegas meus médicos, que é, nós temos uma responsabilidade enquanto agentes de saúde pública. Isto já não é, e é tão bom, estes vídeos que a Direção-Geral de Saúde lançou são muito bons, porque os agentes de saúde pública já não são só os médicos, meus senhores, nem são só os enfermeiros e os outros profissionais de saúde. Cada um de nós tem de ser agente de saúde pública. E, portanto, quando nós achamos, não, aquilo é o meu espaço pessoal, e eu sou professor, mas eu posso aparecer a fumar lá, ou eu posso aparecer a partilhar o que eu quiser. Já não é bem assim. Já não é bem assim, porque vocês são agentes de saúde pública. E mesmo quando às vezes aconteceu, eu há uns tempos vi um artigo que foi discutido numa rede social, em que por acaso estava um familiar meu nessa discussão. E esse artigo dizia que a nicotina tinha um poder protetor para o Covid. E por acaso essa pessoa, meu familiar, fumava. E achou muito engraçado partilhar esse artigo. Até porque lhe devia tirar algum peso da consciência. Ora, muito cuidado também com estas coisas, porque já não há esta coisa do isto era só a brincar. Eu só partilhei, eu sabia que aquilo era ridículo, mas isto era só a brincar. Não. Tudo aquilo que nós fazemos hoje em dia é acessível, é público, e certamente que não são só os vossos familiares ou os vossos amigos que fazem. Pensem sempre que podem ser os vossos alunos, que podem estar a ler as vossas redes sociais e que podem estar a acreditar piamente numa informação que vocês não selecionaram com o mesmo cuidado que selecionariam se estivessem a dar uma aula. Disse. Obrigado. Eu gostava Francisco, só de responder muito obrigado. Força, Tomás, força. Francisco. Em relação à questão da responsabilização, é verdade, eu e o Francisco discutimos muito isto. Eu não acho que o médico se possa assumir uma atitude paternalista em relação ao seu doente. Eu concordo inteiramente que todos temos acesso
à mesma informação. Aquilo que de facto é difícil é conseguirmos filtrar essa informação. E eu só acho que tenho, e é aquilo que digo muitas vezes ao Francisco, é que temos de ter algum cuidado quando passamos responsabilidade para um doente que não está preparado para trabalhar aquela informação. E, portanto, é óbvio que o médico não pode dizer ao doente e nunca pode ter uma atitude em relação ao seu doente de você não percebe nada disto e, portanto, é como eu estou a dizer. Isso já podia ter sido assim há 20 ou há 30 anos atrás, por aquilo que o Francisco estava a dizer de haver pouco acesso à informação. Hoje em dia não faz qualquer sentido. Aquilo que temos que ter também cuidado é que o doente está numa situação especialmente frágil e, portanto, nós não nos podemos demitir da responsabilidade de o ajudar a tomar as melhores decisões. Mas eu acho que nós estivemos de acordo com tudo. Eu estava só a provocar-te porque de outras conversas que às vezes não estamos, mas nisso nós estivemos de acordo em tudo. Não, exatamente, mas é só reforçar esta mensagem de que nós como médicos, e aqui é os dois de acordo, estamos, e os outros profissionais de saúde, estamos sempre disponíveis para esclarecer as dúvidas que existem e para ajudar a filtrar esta má informação, porque era como o João dizia, isto é outro vírus, e às vezes até funciona em conjunto com os vírus que nós já temos, em conjunto com as doenças crónicas que já temos, e agrava as consequências desses vírus e dessas doenças crónicas. E, portanto, estamos aqui para vos ajudar, da mesma maneira que vocês também estão aí para ajudar os vossos alunos, e acho que juntos conseguimos trabalhar para um melhor combate a esta desinformação. Acho que já estamos também no fim do tempo. Não sei se aqui a moderação... 4 minutos é um mundo. Temos aqui ainda muito tempo. Nós habitualmente então, começar horas e terminar horas. Gostava só de fazer aqui duas pequenas notas sobre a intervenção do Francisco, que fez uma intervenção, digamos, um bocadinho mais política, sem ser partidária, objetivamente, mas já na antiga Grécia havia política e não havia partidos, que chamou a tudo isto complexo. É o que habitualmente os políticos chamam quando não conseguimos perceber exatamente toda a dimensão da situação. É complexo, cria-se um grupo de trabalho, genericamente, para discutir, e depois não acontece nada a seguir. Mas pronto, isto é uma parte minha. Mas eu entendo aqui que o Francisco tocou aqui em duas notas muito relevantes, que têm a ver com o facto de o desconhecimento, o medo, e estou a citá-lo, o receio, a ansiedade, nos causar a cada um de nós constrangimento. E vou pegar nisso para dizer, eu sou um rapaz que vai pouco ao médico, mas não gosto, sinceramente, de quando vou ao médico, a seguir vir para casa e vir ver o que é que a doença disse ou não disse na Google Lite habitual. Também vos digo que tentei ir aqui ao Google agora para saber qual era o orçamento da saúde, para tentar aqui fazer uma análise sobre os 80%. E tive 2 ou 3 diferenças muito grandes, de vários milhões, sobre o orçamento da saúde em notícias. E, portanto, acabei por não vos dizer qual é o orçamento da saúde, agora cada um que queira vá à procura. No último ano foram 11 mil milhões. Mas depois isto... Agora vão ser 12 mil no próximo ano, diz o nosso primeiro-ministro. Mas não... Exatamente. Mas depois tem aqui informações que falam nos 11 mil milhões, mas que dizem que o que foi efetivamente concretizado, embora o orçamento seja 11 mil milhões, foi 9,8 mil milhões. E, portanto, ficou 1,2... E não quero entrar por aqui para esta discussão de maneira nenhuma. Não ia saber responder isso também, portanto... E, portanto, uma das perguntas, muito da vossa intervenção está em linha com um documento que vocês não conhecem, quer dizer, ou que não conhecem, ou que não manuseiam todos os dias, que é o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória e que é a estratégia de educação para a cidadania na escola. Quer um, quer outro, preconiza um aspecto muito relevante, que é o dar capacidade crítica de intervenção e de análise aos alunos. Ou seja, em vez de se perceber e de saber tudo de cor, diria assim, para se conseguir fazer esta análise, a outra, e dar esta resposta, é preciso de uma forma analítica olhar para as situações. E aquilo que ambos, o Francisco e o Tomás, e também o João, logo de início, aqui nos trouxe, foi a necessidade de termos um olhar crítico sobre as situações e, a partir daí, formar a nossa opinião. Portanto, era sobre isto que eu gostava que vocês fechassem aqui um bocadinho num rodapé curto, que é uma das perguntas que nos chegou, era uma pergunta fantástica, que é como é possível perceber que determinada informação não é credível? Quer dizer, vocês já disseram tudo isto, mas como é que nós alavancamos a capacidade crítica de cada um dos nossos alunos para que eles entendam também a necessidade que têm de discernir em relação, nomeadamente, à fonte? Quem quer começar?
João, queres começar? Pode repetir a pergunta, se faz favor? A pergunta é como é que é possível perceber que determinada informação não é credível? Ou seja, como é que nós colocamos os nossos alunos a ter capacidade de discernimento para, nomeadamente em relação à fonte, perceber, questioná-la? Eu acho que, sobretudo quando estamos a falar com gerações que já nasceram na internet e que, portanto, nós muitas das nossas referências de credibilidade vêm de antes da internet, não é? O jornal que comprávamos, a pessoa que conhecíamos da televisão e que agora está a falar na internet. Para pessoas que nascem já num ambiente digital, as referências de credibilidade deles muitas vezes estão perdidas. E, portanto, nós que temos essas referências e, sobretudo, vocês que têm essa responsabilidade de os ensinar, têm que, em primeiro lugar, lhes explicar que existe este problema, porque para muitos jovens a desinformação, enfim, é uma coisa que não existe ou que não é tão problemática como pode parecer. Portanto, têm que lhes chamar a atenção para este problema, têm que lhes mostrar estes casos das pessoas que, efetivamente, depois se magoam ou ficam doentes por causa das coisas que são partilhadas e ensiná-los a fazer, no fundo, algum trabalho de investigação antes de partilhar as coisas. A sensação que eu tenho é de que as pessoas, e neste caso provavelmente muitos jovens, o partilhar já é quase um ato, é um ato que não tem responsabilidade. Mesmo, por exemplo, quem vai para o Twitter até vê lá coisas que as pessoas que escrevem, quando eu partilho não quer dizer que concordo. Portanto, há esta sensação de relaxamento e desresponsabilização em relação às coisas que partilhamos, como se só partilhar não tivesse mal nenhum. E, portanto, da mesma forma que nós gastamos tempo com os alunos a explicar porque é que é importante olhar para os dois lados da rua quando atravessam, ou porque é que é importante estarmos informados sobre doenças sexualmente transmissíveis. Eu lembro-me na escola de ter todas estas formações sobre todas aquelas coisas que se instituía, que eram importantes e que eu tinha que saber, e nunca ninguém me disse, e também se calhar na altura em que eu andava na escola também não era o tema, nunca ninguém me disse, atenção, o ato de partilhar uma coisa online não é um ato sem responsabilidade, não é? É um ato com responsabilidades. E educá-los um bocadinho para perceber o peso da partilha de certas informações, sobretudo na área da saúde, e sobretudo também na área da saúde. É muito fácil também para eles perceberem o que é que são informações credíveis. São informações que vêm de pessoas que estão acreditadas para isso, médicos, nutricionistas, psicólogos, portanto, profissionais, não é? E por outro lado, instituições, órgãos de comunicação social e autoridades públicas. Em matéria de saúde não é preciso inventar muito. Não quer dizer que o resto não esteja certo. Quer só dizer que eles, que se não têm conhecimento científico para avaliar a verdade, se têm que se guiar pela credibilidade, então devem ser cautelosos. É isso que é no fundo, a responsabilidade pessoal é sermos cautelosos. Muito bem. Posso ir a seguir? Tomás, Francisco, força. Vou já, porque eu lembro-me aqui de duas coisas que não falamos hoje e que fica só aqui a dica. Eu acho que uma coisa aqui que também o João falava muito bem tem a ver com as referências. Não é que elas não existam, é que as referências hoje em dia são diferentes. As referências dos jovens hoje são os influencers, são os youtubers, que normalmente são pessoas da idade deles. E, portanto, aqui a primeira questão é também criar este espírito crítico que é, mas porquê é que aquela pessoa, o que ela diz, tem mais validade do que aquilo que cada um deles, enquanto jovens, pensaria? Essas pessoas normalmente são só jovens. E, portanto, e muitas vezes não fazem esse trabalho de casa de ir gerir ou selecionar a informação que disponibilizam. Isto é a primeira coisa. Depois, a segunda coisa que eu gostava daqui também de sublinhar era o facto de tentar desenvolver, é sempre importante questionar, que é quem é que beneficia. Porque muitas vezes há muitas informações falsas ou com pouca qualidade que são partilhadas porque há alguém que beneficia disso. Por exemplo, quando falamos das referências deles, isto é sempre um tema muito sensível, que é destes influencers, que é, mas ele está a dizer que esse alimento é tão bom e cura isto e aquilo outro, mas por que será? Não será porque ele é pago pela marca? Não será porque ele é patrocinado por aquele produto? Não será porque... E acho que isto é uma coisa que funciona bem com esta nova geração, eu também me incluo lá um bocadinho ainda, que é
quem é que beneficia? Será que vos estão a contar a parte toda? E quando se semeia esse bichinho da dúvida, que é bom, eles próprios começam a perceber e a querer duvidar. E houve alguém que me disse em tempos uma coisa que eu acho que se aplica muito também à parte da informação e que funcionava bem com eles, que é, na dúvida, desconfie-se sempre. Se eu vejo uma publicação qualquer, uma notícia, a regra é, na dúvida, desconfiar. E desconfiar dá trabalho, de facto. E, portanto, se dá muito trabalho e eu não o quero ter, mais vale não partilhar. Última dica, que havia uma pergunta aqui que falava como é que isto se pode ensinar em sala de aula. É colocar nomes nos problemas, dar caras aos problemas e aos impactos. Estava aqui a pensar, por exemplo, o que é que aconteceria, como é que tu te sentirias se o facto de teres partilhado uma notícia que dizia que as vacinas do Covid, afinal, eram muito más e não eram precisas, se isso influenciasse a tua avó a não fazer a vacina e a tua avó morresse com Covid por não ter sido vacinada daqui a um ano. Como te sentirias? E acho que esta estratégia de colocar caras nos problemas e caras conhecidas ajuda a tornar os problemas reais e não só conceptuais e dos outros. E é uma coisa que eu acho que esta geração muitas vezes tem, os problemas são sempre dos outros, acontecem sempre aos outros. Não, mas pôr-lhes caras conhecidas. Muito obrigado, Francisco. Tomás, um rodapé de 30 segundos. Sim, para terminar. Primeiro queria reforçar aquilo que o João disse, nós tivemos, na minha altura era a formação cívica, e portanto fazer um apelo aos professores que incluam este tema das fake news na formação cívica, ou no equivalente atual, e o bom é inimigo do ótimo, e portanto, passos pequenos, em vez de partilharem logo, pesquisem 10, 30 segundos se aquilo já foi citado noutras fontes e se lhes parece ter alguma credibilidade. Se não foi, se não aparece em mais lado nenhum, não partilhem. E depois um apelo também à sua responsabilidade como professores. Como médico, para mim é impensável eu passar um medicamento a um doente porque li numa fake news qualquer ou no Facebook aquele medicamento fazia bem. E um professor partilhar informação que não é credível é a mesma coisa que o médico partilhar medicar um doente com base numa má informação. Os alunos, apesar de verem os influencers como os seus ídolos, entre aspas, continuam a ver os professores também como os seus ídolos e como as suas referências, e portanto esses ídolos e essas referências têm de fazer sempre o melhor. E portanto o melhor neste caso é não partilharem informação que não foi devidamente investigada, porque lá está, não estão só a perder tempo para eles, estão a perder tempo ou a ganhar tempo com os seus alunos. E pronto, eram estas as mensagens finais e estes apelos finais aos professores, a quem agradeço muito. Muito obrigado, João, muito obrigado, Tomás, muito obrigado, Francisco. Enfim, o bate-papo veio sempre reforçando a qualidade das vossas intervenções, portanto não terei que dizer muito sobre isso. Um agradecimento ao Rui Lima, à Isabel Lopes e à Laurinda Ladeiras e também ao Jorge Santos. E como estivemos hora e meia aqui sentados, uma hora e pouquinho aqui sentados, eu tive hora e meia, vamos agarrar naquilo que o Francisco disse, que doenças crónicas são 80% do Orçamento de Estado, e portanto vamos agora fazer uma caminhada, não vamos fumar, vamos beber álcool QB ou não beber, e vamos fazer uma alimentação saudável. Está bem? Tudo bom? Até uma próxima. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Deus obrigado. Deus obrigado.